Ora, boa tarde mais uma vez. Este é, à partida, o último vídeo que faremos de modo a ajudarmos os alunos que vão fazer o Exame Nacional na segunda-feira, o Exame Nacional de Português, dedicado este vídeo último à obra de Eça de Queiroz, Os Maias, publicada, curiosamente, há destas coisas simbólicas, em 1888, ano em que nasce Fernando Pessoa. Ora, antes de entrarmos nos Maias, e à semelhança do que disse para Camilo Castelo Branco, julgo que é de todo proveito e exemplo dar a conhecer aos alunos, um bom ensaio que possa, de alguma maneira, auxiliar o aluno a ler a obra exigente, a obra difícil, extensa, que é Os Maias. Um dos melhores ensaios que, na verdade, foram escritos sobre esta obra-prima de Eça de Queiroz é do nosso, já por aqui diversas vezes convocado, Jacinto Prado Coelho, grande professor da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, um ensaio intitulado Para a Compreensão dos Maias como um Todo Orgânico, publicado num livro de ensaios, em 1976, intitulado Ao Contrário de Penélope. Nessa altura, com chancela da Bertrand. Pois bem, o realismo como estética literária afasta-se de facto daquilo que é o exagero sentimental, sobretudo da escola ultrarromântica. A escola ultrarromântica que, como sabem, de alguma maneira vai exagerar na nota melodramática, seja na poesia, seja na ficção, sobretudo depois da morte de Garrett, em 1854, e depois do afastamento de Alexandre Herculano para a sua quinta de Valdelobos, nos anos 60-70. Ora, António Feliciano Castilho fica como que o porta-estandarte da primeira geração romântica e uma espécie de protetor da segunda geração romântica, a geração de Tomás Ribeiro, de Soares de Passos, de Pinheiro Chagas. E, na verdade, quando nós estudamos o realismo, convém recuar aos anos 60 e perceber o que motiva a reação realista. E o que motiva a reação realista, para simplificar, é, na verdade, uma espécie de facto de sumenos importância. Antero de Quental, que é considerado, enfim, o grande teorizador para a geração de 70, e, na verdade, uma espécie de introdutor das ideias socialistas por um lado e realistas por outro, para autores como Oliveira Martins, Eça de Queiroz, Salomão Saraga, Guerra Junqueiro, Teófilo Braga. A verdade é que o que motiva a reação da chamada Escola de Coimbra, e vai levar à questão do bom senso e do bom gosto, ali por volta dos anos de 1865-66, é um episódio que eu convido os alunos a investigar, um episódio que passa por um concurso para professor no curso superior de letras, 2 candidatos a esse lugar, entre vários outros, mas 2 candidatos de peso, Pinheiro Chagas de um lado e Antero Quental do outro, e o facto de o poema A Mocidade de Pinheiro Chagas ter tido um prefácio de António Feliciano de Castilho, onde, pasme-se, o próprio António Feliciano de Castilho, como que aconselhava o nome, ou apontava o nome de Pinheiro Chagas ao cargo de professor no curso superior de letras. Este facto leva Antero a escrever uma carta brutal contra António Feliciano de Castilho, inaugurando a chamada questão do bom senso e do bom gosto, uma guerra de folhetins, uma guerra epistolar entre intelectuais da chamada Escola de Coimbra, aqueles que virão a ser os realistas, versus a Escola de Lisboa, os ultrarromânticos, protegidos pela figura canónica de António Feliciano de Castilho. Pois bem, a par desta informação que podemos ter previamente para entender os Maias, convém passar um pouco por algumas frases, algumas ideias, alguns textos críticos de Antero, mas não só de Antero. Vou-vos ler 3 excertos sobre o que é o realismo em arte, de modo a que nós possamos ver de que maneira, em traços muito rápidos, sobre os Maias, esse realismo em arte foi absorvido por Eça de Queiroz.
Antero de Quental, em 1880, escreve o seguinte: destruir essa oligarquia de meia dúzia burocrática financeira que nos domina e desmoraliza há tanto tempo. Impedir, por leis convenientes, que ela possa tornar a formar-se. Pareceu-me muito mais importante que uma simples alteração de políticas. Por uma simples alteração de políticas, no fundo, Antero, num texto de natureza social, o que pedia nos anos 80 do século XIX era uma mudança de mentalidades. A atualidade destas palavras, senhores alunos e senhores encarregados de educação, a atualidade destas palavras. Destruir essa oligarquia de meia dúzia burocrática financeira que nos domina e desmoraliza há tanto tempo. Impedir por leis convenientes que ela possa tornar a formar-se, pareceu-me muito mais importante que uma simples alteração de políticas. Essa de Queiroz é amigo de Antero. Os maias são, como diz Cleonice Berardinelli, a biópsia, o exame de vida, enfim, da sociedade portuguesa da época, e um dos objetivos finais, através da sátira, é justamente, nos maias, o de destruir essa oligarquia de meia dúzia burocrática e financeira, representada, por exemplo, pelo Jacob Cohen, dono da banca, e por outras personagens do mesmo teor. Mas, por exemplo, se formos a um autor francês, Émile Zola, temos uma importante informação sobre o que é o romance realista. E qual é o papel do romancista que adere a esta escola nova. O romancista é observador e experimentador. O observador dá-nos os factos tal e qual os observou. Coloca um ponto de partida, estabelece o terreno sólido sobre o qual se vão movimentar as personagens e desenvolver-se os fenómenos. Surge depois o experimentador e institui a experiência, isto é, faz mover-se as personagens a uma história particular para demonstrar que a sucessão dos factos será exigida pelo determinismo dos fenómenos. Isto é fundamental porque, reparem, a história de Carlos da Maia, ou de Pedro, pai de Carlos, é construída pelo narrador, enfim, por essa de Queiroz. Neste sentido, o romance vai demonstrar que a sucessão dos factos, seja na história de Pedro, seja na história de Carlos, é determinada, obedece ao determinismo dos fenómenos. E, para acabar este breve enquadramento crítico, nós teríamos de ver a estrutura dos maias. 17 capítulos para 14 meses, um capítulo para o final e cerca de 3 capítulos para a introdução da história. Um ritmo de novela nas primeiras 90, 95 páginas, depois um caudaloso discurso narrativo, lento, que se prolonga por cerca de 700 páginas, concentrando 14 meses. Temos a narração, 95 páginas, agrupando ou conglomerando 30, 35 anos, desde Caetano da Maia, passando por Afonso, pai de Pedro, e Pedro, pai de Carlos. Isto são as primeiras 95 páginas, do primeiro ao quarto capítulo, a narração. Depois temos o mostrar, o showing, 700 páginas para 14 meses, onde vamos, de facto, ver por que razão Carlos não pode ser outra coisa senão um anti-herói. Carlos é vítima daquilo que para a geração de 70, enfim, são algumas teorias fundamentais do naturalismo-realismo, desde logo as teorias de Hipólito Taine e os fatores de Taine, o meio, a raça e o momento. O capítulo 18 é, depois do showing, a confirmação, 10 anos depois, numa espécie de visita aos infernos que Carlos faz depois de, em 1874-75, se ter envolvido com a irmã, Maria Eduarda, voltando a Lisboa 10 anos depois, naquilo que é um percurso, enfim, iniciático do anti-herói, à semelhança, por exemplo, da Odisseia de Homero. O herói volta ao lugar infecto, faz a sua peregrinatio ad loco infecta e vai reconhecer-se ao espelho da sua terrível experiência. O que sucede, porém, é que Carlos, 10 anos depois, não está arrependido do que aconteceu 10 anos antes. Ele é verdadeiramente
aquilo que nós encontramos, enfim, dito pelo narrador, ele é um Dom Juan, ele é alguém minado por um meio aristocrata, ele não tem que trabalhar, é neto de Afonso, filho de Pedro, pertence à elite financeira, escolhe por capricho o curso de médico, o que não deixa de ser alegórico, porque ele poderia ter dado um bom médico, sendo útil ao país, mas não. Minado pelo fatalismo romântico, ele que tem olhos árabes como o pai Pedro, ele que foi educado num sistema inglês, não tem, porém, algo que o sistema inglês não pode dar, que é a sensibilidade e a compaixão. Lembrem-se que o seu educador, o educador de Carlos, o Brown, exige primeiro a força. E o próprio avô Afonso, para que Carlos não fosse fraco como Pedro, uma vez, numa conversa com o abade Custódio, diz que o latim é um luxo, mas também é um luxo à alma. A alma é outro luxo. Ou seja, Afonso, na verdade, tendo negligenciado Pedro, seu filho, abandonando Pedro à sorte do terrível Padre Vasques, o da cartilha, que o esmaga com o peso de um catolicismo bafiento, o mesmo Afonso vai negligenciar o neto, ainda que nos pareça que não, oferecendo uma educação britânica, mas na verdade uma educação que não confere a Carlos a ossatura moral para, no momento em que vem a descobrir que Maria Eduarda é irmã dele, negar envolver-se com ela praticando o incesto. Ora, algumas passagens dos Maias convém serem lidas. Eu escolhi uma em particular que revela, parece-me, a psicologia de Carlos. O momento em que, nos Maias, nós temos, enfim, o reconhecimento, a anagnórise. Ega, que, enfim, algumas vezes tenho ouvido dizer-se que o ega é uma projeção do essa, não me parece que seja. Passe a homofonia do nome, ega, essa. Bom, o ega é tudo quanto essa não foi. O ega é um ser histriónico, alguém que se diz realista, mas tem um comportamento adulterado de romântico, que se envolve com a Raquel Cohen, que é expulso da soirée dos Cohens pelo Jacob Cohen, ameaçando sová-lo a pontapés, vestido, coitado do ega, de Mefistófeles. É um ser desequilibrado que ofende o Alencar, enfim, no episódio do jantar no Hotel Central, e acaba nesse mesmo jantar abraçado ao Alencar, vai até saudá-lo meses depois no Sarau da Trindade, considerando a ele, Alencar, o ultra-romântico por excelência, o maior poeta da nação. Quer dizer, se há traço que define o comportamento do ega, é a incongruência absoluta, o que, na verdade, se inscreve naquilo que é a sátira do próprio Eça de Queiroz à psicologia romântica dos portugueses. Faço lembrar aqui, antes de vos ler este excerto, este momento do reconhecimento, faço lembrar aqui o seguinte, é que Eça de Queiroz, influenciado pelas teorias de Taine, mas também influenciado pela Conferência de Antero de Quental, em maio de 1871, a causa da decadência dos povos peninsulares, não esquece de fazer deste seu romance uma grande alegoria do Portugal seu contemporâneo. Notem que, para Antero, as causas da decadência dos povos peninsulares são três. A perda das liberdades municipais no século XV, que levou à concentração do poder em Lisboa, e daí ao regime absolutista no século XVI-XVII. A segunda causa é de natureza religiosa, o estabelecimento da Inquisição em Portugal, a perseguição das liberdades, a perseguição de tudo quanto fosse trabalho cultural, e uma terceira causa de natureza histórica, portanto, uma primeira causa de natureza política, uma segunda causa de natureza histórica, e uma segunda causa de natureza religiosa e uma de natureza política, que é o expansionismo, que Antero condena, considerando que a expansão levou a que as nossas elites mergulhassem num profundo luxo corruptor. O esquema, enfim, das conferências do Casino pode ser este. O luxo conduz à preguiça, a preguiça conduz ao fracasso. E é esse esquema
que essa de Queiroz, de algum modo, decalca para os maias. Carlos, tal como Pedro, nascem num meio que lhes permite não trabalhar, vivem de rendimentos, a Tujeira, por exemplo, têm uma casa em Santa Olávia, nas margens do Douro, não precisam de fazer nada, são dandies, são diletantes, são sedutores seduzidos. Notem que Maria Monforte, o modo como o narrador enquadra Maria Monforte no dia em que ela aparece a Pedro, não é? Estando Pedro a beber, estando Pedro a ver à distância Maria Monforte com um cãozinho, ele fica fascinado com aquela figura, enfim, sedutora, pergunta ao Alencar, seu amigo de geração, quem é aquela mulher. Ora, é muito interessante ver que esse tipo de descrição, esse tipo de enquadramento repete-se com Carlos da Maia, que vê também à distância uma mulher que se destaca do meio das portuguesas, enfim, da época, como diz o narrador, baixinhas e trigueirotas. Ora bem, o luxo conduz à preguiça, a preguiça conduz ao fracasso. É o diletantismo, é a ociosidade que corre no sangue dos maias e que, no fundo, essa de Queiroz também aponta, também dirige essa crítica às elites portuguesas. Ora bem, vou ler-vos este momento terrível em que nós percebemos que por detrás dos maias está a estrutura da tragédia grega. Nós vamos ter a catástrofe. É o momento em que Ega vai assistir ao Sarau da Trindade com o seu amigo Kraft. À saída da Trindade aparece o Sr. Guimarães, tio do Dámaso. Portanto, o Guimarães é aqui o agente do trágico. E acontece o seguinte. Preparem-se, porque, meus queridos alunos, é uma descida aos infernos terrível. Passaram à porta do Hotel Aliança quando Ega sentiu alguém que se apressava a chamar atrás. "Oh, Sr. Ega! Vossa Excelência faz favor, Sr. Ega!" Parou, reconheceu o chapéu recurvo, as barbas brancas do Sr. Guimarães. "Vossa Excelência, desculpe", exclamou o demagogo esbaforido, "mas viu descer, queria dar-lhe 2 palavrinhas e como vou embora amanhã, perfeitamente, ó Cruz." É o Cruz, não é o Kraft. "Ó Cruz, vai andando, já te apanho." O maestro estacionou à esquina do Chiado. O Sr. Guimarães pedia de novo desculpa. De resto, eram 2 curtas palavras. "Vossa Excelência, segundo me disseram, é o grande amigo do Sr. Carlos da Maia. São como irmãos." Reparem nesta subtilíssima aproximação ao problema central do incesto. Ega, visto pelo Guimarães, como um irmão de Carlos. Pois claro, o que está em causa é mesmo isso, a relação entre irmãos, mas entre Carlos e Maria Eduarda. É a viragem na obra, é a peripécia. Sim, muito amigos. A rua estava deserta, com alguns garotos apenas à porta alumiada da Trindade. Na noite escura, a alta fachada do Aliança, reparem bem como muitas vezes a descrição dos espaços nos maias são como que sinais para aquilo que vai acontecer, é o ominoso, a preparação do trágico, de alguma coisa terrível que vai acontecer. Lembrem-se, por exemplo, de como está o ambiente, de como é construído o cenário na noite em que Pedro se suicida. A rua estava deserta, com alguns garotos apenas à porta alumiada da Trindade. Na noite escura, a alta fachada do Aliança lançava sobre eles uma sombra maior. Todavia, o Sr. Guimarães baixou a voz cautelosa. Porquê é que ele vai baixar a voz cautelosa? Porque se vai contar o segredo. Vai-se contar um segredo. Ora, aqui está o que é. Vossa Excelência sabe, ou talvez não saiba, que eu fui em Paris íntimo da mãe do Sr. Carlos da Maia. Vossa Excelência tem pressa e não vem agora a propósito dessa história. Basta dizer que aqui há anos ela entregou-me para eu guardar um cofre que, segundo dizia, continha papéis importantes. É o fato, é o destino a atuar, a abater-se sobre o universo de Carlos e os seus. Depois, naturalmente, ambos tivemos muitas outras coisas em que pensar. Os anos correram, ela morreu. Bom, numa palavra, porque Vossa Excelência tem pressa, eu conservo ainda em meu poder esse depósito e trouxe-o por acaso, claro, manda Aristóteles que na tragédia as coisas obedeçam aos caprichos da deusa Hécate, a deusa do acaso. Também é por acaso que Édipo vem a descobrir que Jocasta é sua mãe, não é? Ora, ela entregou-me para eu guardar um cofre que, segundo ela dizia, continha uns papéis importantes. Depois, naturalmente, ambos tivemos muitas coisas em que pensar, os anos correram, ela morreu. Eu conservo, por acaso, quando vim agora a Portugal, por negócios da herança do meu pai, esse cofre. Ora, hoje, justamente, ali no teatro, comecei a refletir que o melhor era entregá-lo à família. Cruzes mexeu-se impaciente. "Ainda te demoras, Ega?" "Um instante", gritou Ega.
já interessado por aqueles papéis e pelo cofre. Vai andando. Então o Sr. Guimarães, à pressa, resumiu o pedido. Como sabia a intimidade do Sr. João da Ega e de Carlos da Maia, lembrara-se de lhe entregar o cofrezinho para que ele o restituísse à família. Perfeitamente, acudiu Ega. Eu estou mesmo em casa dos Maias, no Ramalhete, lugar do trágico. Ah, muito bem. Então Vossa Excelência manda um criado de confiança amanhã buscá-lo. Estou no Hotel Paris, no Pelourinho. Ou melhor ainda, levo-lhe eu, não me dá incómodo nenhum, apesar de ser dia de partida. Não, eu mando um criado. Insistiu o Ega, estendendo a mão ao democrata. Ele estreitou-lhe com muito calor. Muito agradecido, Vossa Excelência. Eu junto-lhe então um bilhete e Vossa Excelência entrega-o da minha parte ao Carlos ou à irmã. Ega teve um movimento de espanto. À irmã? Que irmã? O Sr. Guimarães considerou o Ega com um assombro e, abandonando-lhe lentamente a mão, a que irmã? A irmã dele, a única que tem, a Maria. Cruzes, que batia as solas no lajedo enfastiado, gritou da esquina. Bem, eu vou andando para o Grêmio. Até logo, disse o Ega. Vamos dar aqui um salto e vamos ver. Guimarães está estupefacto. E o Ega começa a perceber que alguma coisa não bate certo. Como vê, ainda não há muitos dias, diz o Sr. Guimarães. O Sr. Carlos da Maia com a irmã, e com Vossa Excelência, reparem que o narrador faz questão de se insistir no vocábulo irmã. O Sr. Carlos com a irmã e com Vossa Excelência na mesma carruagem, no caso de Sodré. O quê? Aquela senhora? Aqui na carruagem? Diz o Ega. Sim, exclamou o Sr. Guimarães. Aquela mesma. Já farta, enfim, da confusão em que se debatiam. Aquela mesma. A Maria Eduarda Monforte ou a Maria Eduarda da Maia, como quiser, que eu conheci de pequena, com quem andei muitas vezes ao colo, que fugiu com a McCrean, que esteve depois com a besta do Castro Gomes. Essa é mesma. Era ao meio do Loreto, sob o lampião de gás. E o Sr. Guimarães de repente estacou, vendo os olhos do Ega esgazearem-se de horror. Função da catástrofe, segundo a tragédia, tal qual diz Aristóteles. Função da tragédia, provocar a catástrofe, tem de provocar o terror e a piedade do leitor. Ega esgazearem-se de horror os olhos dele, uma terrível palidez a cobrir-lhe a face. Vossa Excelência não sabia nada disto? Ega respirou fortemente, arredando o chapéu da testa sem responder. Então o outro, embaçado, terminou por encolher os ombros. Bem via que se tinha metido em negócios alheios, mas acabou-se. Reparem este acabou-se. E de facto não falta muito para a obra acabar, pouco depois. Imaginasse o Sr. Ega que aquilo for um pesadelo depois da versalhada do sarau. Pedia desculpa sinceramente e desejava ao Sr. João de Ega muitíssimo boas noites. Ega, como a um clarão de relâmpago, entrevira toda a catástrofe e agarrou avidamente o braço do Sr. Guimarães. O Sr. Guimarães compreende. Isto são coisas muito delicadas que eu supunha absolutamente ignoradas de todos. De modo que fiquei embatucado, fiquei tonto quando ouvi assim de repente falar delas com essa simplicidade, porque, enfim, aqui para nós essa senhora não passa em Lisboa por saíramento de Carlos. E há aqui aquilo que se chama uma catálise narrativa. Poderíamos logo ir para a revelação absoluta, mas não. Essa de Queiroz é exímio na catálise narrativa, no adiar daquilo que é verdadeiramente nuclear. Faz com que o Guimarães não perceba que, enfim, quase que o Guimarães então atira logo a mão num grande gesto. Ah, bem, então era para não se saber que Maria Eduarda passava por outra coisa que não irmã de Carlos. O Guimarães está muito longe de pensar naquilo que o Ega intui. Só que o Ega faz uma pergunta. O Sr. Guimarães conheceu muito essa senhora, a Monforte, intimamente. Já a conhecer em Lisboa, mas de longe como mulher de Pedro da Maia. Reparem que esta retrospectiva, não é? Vai no fundo identificar factualmente Maria Eduarda como irmã de Carlos. Mas de longe como mulher de Pedro da Maia. Guimarães conheceu a mãe de Carlos e de Maria. Depois viera essa tragédia, ela fugira com o italiano, ele abalara também para Paris, nesse ano com uma Clemence, uma costura de Lavaian, e umas coisas enfiando noutras, negócios e desgraças por lá ficara para sempre. Enfim, não era a sua vida que lhe ia contar, só mais tarde encontrar a Monforte uma noite, no baile Laborde, e daí datavam as suas relações. A esse tempo já o italiano morrera num duelo e o velho Monforte espichara da bexiga. Ela então estava com um rapaz chamado Treverne, numa casa bonita, no Parre Monceau, um grande chique, mulher extraordinária, e não se envergonhava de confessar que lhe devia obrigações. Quando essa rapariga, a Clemence, que era um encanto adoecer do peito, a Monforte trazia-lhe flores, frutas, vinhos, coração largo e generoso, até aí. Bom, e depois o Guimarães diz: com esta Maria andei eu muitas vezes ao colo, meu caro senhor. Era no tempo em que as bonecas até diziam Napoleão. As desavergonhadas das bonecas no tempo do Império. E o Ega começa a dizer: é horrível, é horrível.
frase que diz várias vezes, é horrível, um horror. De repente, o EGA diz que Maria Eduarda não passa em Lisboa, de facto, por ser irmã de Carlos, envolve o nome de Afonso nesta invencionice. Enfim, eu nem sei, um horror. Um drama, resumiu gravemente o Sr. Guimarães. E como estavam no Pelourinho, interessante lugar para os dois debaterem esta questão de quem é quem. O Pelourinho é um lugar de castigo na Idade Média. Bom, então o Sr. Guimarães rogou ao EGA que esperasse um momento enquanto ia a correr acima buscar os papéis da Monforte. E EGA entreviu outra vez como tudo isto se encadeava, concordando com a história contada por Maria Eduarda, porque Maria Eduarda tinha dito ao Carlos, tinha contado a sua história em Paris e, portanto, confirma-se a versão também do Guimarães, concordando com a de Maria Eduarda, e de tudo ressaltava esta certeza monstruosa, diz-nos o narrador, ou diz-nos o narrador fazendo aquilo que se chama fluxo interior da personagem, não é? Nós vemos o que o EGA está a pensar. Carlos, amante da irmã. Catástrofe de dramalhão. Era acaso verosímil, isto é o EGA a pensar, era acaso verosímil que tal se passasse com um amigo seu, numa rua de Lisboa, numa casa alugada à Mãe Cruz? Não podia ser. Esses horrores só se produziam na confusão social, no tumulto da Idade Média. Mas numa sociedade burguesa, bem policiada, bem escriturada, garantida por tantas leis, documentada por tantos papéis, com tanto registro de batismo, com tanta certidão de casamento, não podia ser, não. Não estava no feitio da vida contemporânea que duas crianças, separadas por uma loucura da mãe, depois de dormirem um instante no mesmo berço, cresçam em terras distantes, se eduquem, descrevam as parábolas remotas dos seus destinos. Para quê? Para virem a tornar a dormir juntas no mesmo ponto, num leito de concubinagem? Não era possível. Tais coisas pertencem só aos livros, onde vêm como invenções subtis da arte para dar à alma humana um terror novo. Lá está. Os maias, na verdade, devem ser lidos, julgo, à luz do conceito de alegoria. O que vem depois é absolutamente impressionante. O momento em que Carlos é confrontado com a carta da mãe. Valeria a pena ler, mas não vos quero saturar com mais minutos, mas o momento em que Carlos lê a carta da mãe, EGA fala com o Vilaça para administrador da Casa dos Maias, para, de alguma maneira, amolfadar o embate que o Carlos vai ter em relação a esta verdade e que o próprio EGA também experimenta. E é extraordinário porque o Carlos, que justamente por ter uma educação inglesa e não ter educado o sentimento, ele não vai ter qualquer piedade para com o avô. Leio-vos esse momento de psicologia impressionante deste Dom Juan cruel, que é o Carlos da Maia. Curiosamente, o mesmo nome do herói das viagens da minha terra de Garrett. Carlos significa, simbolicamente, voluptuoso, e é isso que Carlos é. Ele é vítima da sua voluptuosidade. Enfim, reparem bem, Carlos está perante esta verdade terrível. Há um papel, o papel da mãe dele, que confirma a carta, não é? Como a Maria teve a pequena e anda muito fraca, e eu também não me sinto nada boa com umas pontadas, parece-me prudente para o que possa vir a acontecer, fazer aqui uma declaração que te pertence a ti, minha querida filha. É a carta de Maria Monforte, revelando a consanguinidade, a filiação de Maria Eduarda, sua filha, e, portanto, irmã de Carlos. Ora, Carlos, perante isto, no ardente egoísmo da sua paixão, sem pensar no abalo cruel que ia dar ao pobre velho, cheio de dó de esperança que ele, seu avô, testemunha do passado, soubesse algum facto, possuísse alguma certeza contrária a toda esta história do Guimarães, veio para Afonso e desabafou. Há uma coisa extraordinária, avô, e talvez o avô saiba. O avô deve saber alguma coisa que nos tire desta aflição. Está aqui, em 2 palavras. Eu conheço aí uma senhora que chegou há tempos a Lisboa, mora na Rua de São Francisco. Agora, de repente, descobre-se que é a minha irmã legítima. Passou aí um homem que a conhecia, que tinha uns papéis, os papéis aí estão, são cartas. Uma declaração de minha mãe, enfim, uma atrapalhada, um montão de provas. O que significa tudo isto? Essa minha irmã que foi levada em pequena não morreu, o avô deve saber. E Afonso da Maia percebe, por acaso, de repente, que de facto o seu neto está envolvido incestuosamente com a sua neta, que ele julgava, porque há um retrato de uma outra menina
que morreu, que ele julgava morta. Termino falando-vos do conceito de biópsia que devem investigar e defendendo, no fundo, a tese de Jacinto Prado Coelho. Carlos da Maia falha na vida não por causa, mas apesar da educação. Carlos falha não pela educação, mas sim devido ao luxo. Transportado pelo luxo, Carlos torna-se um ocioso e, devido à sua faustosidade física, temperamento romântico e também faustosidade material, Carlos torna-se um diletante. No fundo, alegoricamente, Carlos pode representar esse Portugal das elites que trai a própria história. Um pouco à semelhança do que diz Garrett nas Viagens, quando coloca a avó de Carlos, cega, fazendo meia e dirigindo-se à sua neta Joaninha, dizendo-lhe: Joaninha, ajuda-me, enredou-se-me a meada toda, não vejo nada. É o conceito de decadência, é o Portugal oitocentista, abraços com uma história, a nossa história, de que muitas vezes nós não sabemos o enredo todo. Como diria o Antero, a tese de Portugal é esta, o nosso fatalismo é a nossa história, e essa mesma tese aplica-se como uma luva aos maias. Boa leitura, bom exame nacional e boa sorte.